Começa agora mais um programa Espírito e Vida, uma produção da Federação Espírita do Rio Grande do Norte. Ao vermos uma hélice de avião em movimento, não conseguimos distinguir cada uma das pás, mas apenas um bloco, como se elas fossem uma parede. E não são. Precisaríamos de óculos especiais para enxergar com clareza? Não se trata, porém, de ver com os olhos, mas de compreender com o espírito. Frente ao poder, ficamos fascinados. Diante de alguém que enfrenta grave doença, pensamos: nada deve ser pior. Quando um ser amado se despede da vida, dizemos: perdi. Entretanto, o poder pela própria natureza efêmera das coisas é ilusório. Diante da dor, o coração experiente sabe que o pior não é adoecer. O pior é produzir sofrimentos que poderiam ser evitados. E ante a morte, a alma lúcida não diz adeus, diz até breve. Como então adquirir clareza, lucidez e sabedoria que nos ajudariam a entender a vida? Quem tem sede deve buscar a água da fonte. A mente do Criador, matriz de todas as coisas, é a fonte inesgotável da luz de que todos necessitamos. Procure se abastecer nesta fonte todos os dias, através da meditação, da contemplação, de minutos de recolhimento para ouvir uma música de paz ou ler um texto de significados superiores e refletir. Procure se exercitar no diálogo mental com Deus, como quem entretém uma conversa silenciosa com um amigo, um mestre, um pai. Abra-se para ouvir o seu clamor dentro de si, chamando na direção do seu sublime destino para a vida, para a plenitude. A oração sentida nos oferece uma intuição segura a respeito dos caminhos a seguir e de como entender cada desafio da existência. Mas a melhor maneira de se conectar à mente divina e ganhar discernimento espiritual é através do permanente investimento do amor nos dias do viver. Quem ama, enxerga o mundo com os olhos de Deus e já não se ilude com a realidade que pensava conhecer. O programa Espírito e Vida de hoje traz um tema super atual e objeto de comentários em todos os grupos, inclusive a comunidade científica. Vamos conversar sobre profecias. As profecias têm algum fundamento científico? Elas realmente acontecem? Devemos nos preocupar com as catástrofes anunciadas? E o fim do mundo, previsto para o final de 2012? Quem vai conversar conosco sobre profecias é o geofísico Paulo Goulart. Paulo Goulart também é palestrante, cineasta e membro da Associação de Divulgadores Espíritas do Rio Grande do Norte. Paulo, o que são os profetas? Ainda existem profetas nos dias de hoje? Bem, os profetas são pessoas que possuem, digamos assim, uma mediunidade acima do normal, né? Eles puderam receber essas mensagens do mundo espiritual, né, da espiritualidade superior, e trouxeram através dos seus livros, através das divulgações, essas mensagens que são tão importantes para esse momento atual que estamos vivendo. Os profetas então seriam médiuns? Exatamente, seriam médiuns. E todo esse momento que nós estamos vivendo, né, nós começamos a trabalhar essa questão das profecias agora em Campina Grande. Durante o Carnaval nós fizemos uma palestra e também fizemos um média-metragem de 23 minutos que foi apresentado antes da palestra e que teve uma repercussão muito grande na cidade, né? Foi procurado por muitas pessoas. Inclusive no YouTube, não é verdade? Então nós passamos para o YouTube, ele está tendo muitas visitas no YouTube, então, não só a palestra, mas também o filme, né? E em função disso nós resolvemos fazer até um ciclo de palestras aqui em Natal, né? Já passamos por mais de 15 centros espíritas dando essa palestra,
E ainda existe... Mate-me uma curiosidade. Por que as profecias sempre têm um caráter catastrófico? Eu não diria que elas são sempre catastróficas, porque tem também aquela parte das profecias que eles se referem ao futuro da humanidade, né? A essa nova era que está chegando, uma era de fraternidade, uma era de amor, uma era onde as pessoas vão viver aquele clima de união, a unificação dos países, das línguas, Mas das antes religiões. disso são inundações, são grandes incêndios, não é? Terremotos, grandes guerras. Existe também essa parte das profecias, né, que é, digamos assim, catastróficas, não é? Mas também fazem parte exatamente desse final dos tempos em que realmente está previsto acontecer uma série de incidentes assim, tanto bons como também, né, catástrofes também, né? Previstos por quem? Olha, os profetas principais que nós estamos trabalhando é exatamente o João Evangelista e o Nostradamus, mas assim, há um consenso, eu diria assim, entre os profetas com relação a esses acontecimentos dos finais dos tempos, não é? Tanto na questão dos cataclismas, mas também, principalmente, nessa questão dessa nova humanidade que está chegando e que vai transformar esse mundo para um ambiente muito mais fraterno, né? Muito mais assim, progressista, muito mais saudável, né? E muito melhor para as pessoas viverem. Você citou Nostradamus e João. Ambos têm uma linguagem absolutamente cifrada. Tanto o Apocalipse de João quanto as Centúrias de Nostradamus é uma linguagem que, inclusive, dá margem a muitas interpretações, não é? Há várias leituras de Nostradamus. Por que tem que ser assim? Por que há que ser essa linguagem hermética, essa linguagem fechada? Exatamente. Tem essa linguagem hermética, mas ela, nos tempos atuais, ela está sendo muito bem decifrada, eu diria assim, até pelo próprio movimento espírita, não é? Nós temos vários livros de Divaldo Franco, né? De Robson Pinheiro, e são livros que estão traduzindo, né, essa linguagem hermética para os fatos atuais, né? E também deve-se ressaltar que algumas coisas que foram ditas pelos profetas, eles não tinham como usar, né, a linguagem deles da época, né, porque não existia aviões, não existiam bombas, né, então eles tinham que usar de metáforas, né, falar, por exemplo, quando pássaros de aço deitarem ovos de fogo, era simbolizando os aviões durante a Segunda Guerra, jogando aquelas bombas incendiárias. Então, eles precisavam também fazer uma adaptação da linguagem do que eles viam, né? Porque aquelas profecias, muitas delas, no caso de João Evangelista, que ele foi exilado na ilha de Patmos e ele viu as imagens, né, de todos os acontecimentos que iriam se desenvolver ao longo dos séculos. Então, ele procurou traduzir na linguagem dele, né, todos aqueles acontecimentos. E cabe na nossa geração, né, ver realmente a interpretação mais adequada, né? E nisso estamos recebendo ajuda do mundo espiritual, através dos livros psicografados e tudo mais. Há sinais nesse sentido? Há indícios que essas profecias vão se cumprir ou que já estão se cumprindo? Olha, que já estão se cumprindo, tem, né? Tem muitas evidências, não é? Essa questão da mediunidade, né, que se espalhando aí todas as faixas etárias, em todos os cantos, né? Essas grandes revelações, essa questão do degelo dos planetas, da verticalização do planeta, desse astro que está chegando, tudo isso era previsto e tudo isso está acontecendo, né? Isso faz com que a gente assim, ganhe uma credibilidade nos profetas. Eu mesmo confesso que quando eu vi as profecias há 25 anos atrás, né, quando eu li alguns livros, de Ramatiz inclusive, dizendo que os polos, tanto o Polo Norte como o Polo Sul iam degelar, eu confesso que eu duvidei no momento. Mas nós estamos vendo as notícias na mídia aí, né, que até 2080, tanto o Polo Norte como o Polo Sul
estarão completamente degelados. Eu ficava imaginando 5 quilômetros de gelo, mas vai estar degelado. Isso é notícia científica. Mas o Polo Sul e o Polo Norte degelado não significa a destruição do mundo? Vai elevar bastante o nível do mar, né? Como já está acontecendo, né? Então, a previsão, por exemplo, com relação aos Estados Unidos, é que 9% da área litorânea dos Estados Unidos até o ano 2100 estaria coberto de água. Mas esses acontecimentos eles vão lentamente. Então, é previsto, por exemplo, terras emergirem, como essas terras do Polo Norte, terras, inclusive, que vão ser muito boas para as próximas gerações, porque são terras ricas de recursos minerais, são terras que têm uma fertilidade muito boa. Você, né? Como geofísico, aventa essa possibilidade? É possível essa possibilidade? Há indícios geofísicos dessas possibilidades? Exatamente, existe sim. A própria ciência está comprovando esse fenômeno que está acontecendo, né? A questão, por exemplo, da mudança do polo magnético da Terra. A Terra tem um polo norte e sul geográfico que está relacionado a esse polo de rotação, né? A rotação do planeta, e tem um polo norte e sul magnético. Paulo, vamos deixar a resposta para essa pergunta para o segundo bloco. Tá gente volta já, não saia daí, o assunto é palpitante e intrigante. Estamos conversando sobre profecias com Paulo Goulart. Voltamos já. Estamos aqui com Paulo Goulart, geofísico, conversando sobre as profecias. Paulo, você é geofísico. O que há de verdade nessa história de eixo da Terra haver se deslocado ou está se deslocando? Isso já está sendo comprovado, né? Pela ciência, né? Pelos métodos geofísicos. Por exemplo, essa questão da inclinação do eixo da Terra. Eu acho muito curioso, né, quando eu vejo nos noticiários, após esses terremotos que provocam esses tsunamis, tanto esse do Japão como aquele que atingiu a Ásia e a África, as notícias de que o tsunami verticalizou o eixo da Terra. Mas pela nossa compreensão, né, do mecanismo geofísico, né, o mecanismo de geração dos terremotos, pelo mecanismo da verticalização do planeta, eu diria que exatamente o contrário. Essa movimentação de verticalização do planeta que está gerando esses terremotos que, por sua vez, geram os tsunamis. Ou seja, deixa eu tentar passar isso para o telespectador. O eixo da Terra, o magnético, ele era desviado em relação à perpendicular. O que é que está havendo? A Terra está fazendo isso em relação ao seu eixo? Exatamente. Tem o eixo da Terra, de rotação da Terra, que é o norte e sul geográfico, e tem o eixo magnético da Terra, né, que tem o sul e o norte magnético. Então, esse sul magnético está se deslocando para coincidir com o polo norte geográfico. E isso está sendo observado também, essa movimentação está uma velocidade de 64 quilômetros por ano. Mas é muito ligeiro. É muito. Ele ficava... 10 anos significa 600 quilômetros. O polo norte magnético, antes ele ficava próximo do Canadá, ele está se deslocando em direção à Rússia. Isso está causando problemas até em alguns aeroportos, que estão mudando a direção das suas pistas em função dessa variação do polo magnético. Não influencia também nas telecomunicações? Satélites, etc.? Influencia sim, essa questão do GPS, né, que ele tem muita ligação também com essa questão do magnetismo da Terra, né? Mas, além disso, essa verticalização do eixo da Terra, ela está influenciando muito na questão do degelo, né? Esse degelo também está sendo provocado por uma maior aproximação dos polos com relação ao Sol. Ô Paulo, vamos conversar assuntos mais amenos. A doutrina espírita já fala há 150 anos que vivemos em um mundo de expiação e provas. E a nossa próxima etapa será entrar no mundo de regeneração, ou seja, onde o amor prepondera, começa a preponderar. Você acha que já estamos dando os primeiros passos nessa época de regeneração? Ou seja, as coisas não estão melhores? Com certeza, eu acredito muito
nessa nova era. Eu já vejo assim, esses sinais dessa nova era, né, acontecendo. E, por exemplo, eu acho assim, tão interessante esse movimento que aconteceu o ano passado, né, entre setembro e dezembro do ano passado, o Occupy Wall Street, em que jovens começaram a ficarem próximos, né, fazendo protestos junto da Bolsa de Valores de Nova York, e, né, aqueles conflitos com os policiais, e entrevistavam eles, e eles diziam: nós queremos acabar com essa ganância. E esse movimento se espalhou pelo mundo inteiro, na Suíça, no Japão, em todos os lugares. Já é um sintoma de que a humanidade quer se transformar, quer mudar desse panorama de só econômico e passar para uma visão mais social, mais do ser em vez do ter. Então, tudo isso são sinais dessa nova era. Além disso, nós estamos recebendo também um reforço muito maravilhoso aí, são das chamadas crianças índigo, né? Crianças cristais, né? E são seres assim, bastante evoluídos, né? No aspecto espiritual, no aspecto moral, no aspecto de conhecimentos, e que estão trazendo aí quando eles alcançarem a liderança, eles vão facilitar muito esse próximo milênio, essa nova era de paz e de progresso que está chegando na humanidade. Muito bem, Paulo. Eu estava lembrando aqui, na Idade Média, frente ao flagelo da fome e das pestes, né, um terço da Europa desencarnava numa daquelas pestes, havia uma onda de se aguardar o fim do mundo. A gente vê isso nas pinturas, né, de Bosch, de Bruegel, aquelas pinturas catastróficas, muita gente morta, etc. Essa onda atual de fim de mundo não se deve exatamente a essas tragédias que têm acontecido, não instalam na mente das pessoas essa noção de fim, porque isso já vem, eu era menino, já se falava nisso, 1960, virada do século, cometa Halley, né? Sempre chegou o fim dos tempos e tal. Isso não se deveria isso, talvez no inconsciente coletivo? Exatamente isso que eu ia falar. Essa questão no final dos tempos está no inconsciente coletivo mesmo. É por isso que desperta tanta atenção, é por isso que todos os centros espíritas que nós fomos estavam lotados, né? Na internet, esse filme, essa palestra que nós demos em Campina Grande, está tendo uma procura muito grande, porque as pessoas estão percebendo, não pelos sinais e interiormente, que chegou realmente os tempos, né? Mas chegou nos tempos, meus irmãos, de fazer a reforma íntima, de fazer a transformação. Chegaram os tempos dessa mudança mesmo, porque é isso que Deus espera de nós, que Jesus espera da gente. Eu dou um ressalto muito grande no filme, na palestra, com relação a Nínive. Nínive era uma cidade que estava foi prevista ser destruída, né, pelos profetas, né? Já tinha sido destruído Sodoma, Gomorra, Pompeia, e as pessoas, os habitantes dessa cidade, acreditaram nos profetas e se transformaram, e a cidade não foi destruída. A presença de Jonas. Jonas é quem exerce tudo, né? Jonas não, Elias é quem tem aquela atividade junto aos habitantes de Nínive, né? Exatamente. E isso aí foi muito importante, porque as profecias são advertências, mas elas não são probabilidades, mas elas necessariamente não vão acontecer. Elas só acontecem se a gente não mudar o nosso comportamento, se a gente não fizer essa reforma íntima, se a gente deixar as coisas continuarem como estão. Mas nós somos donos do nosso destino. Então chegou o tempo, a nova era para quê? A nova era para a nossa reforma íntima. Isso que a doutrina espírita já fala, né? Desde Kardec, que nós temos mensagem de Santo Agostinho, falando, enfatizando para a gente todas as noites, a gente fazer, né, uma reflexão, se a gente não poderia ter sido melhor naquele dia, se a gente não poderia ter vivenciado melhor o Evangelho de Jesus. Então, esse final dos tempos é exatamente para nos fazer refletir, para nos transformarmos realmente, né? E ajudarmos a fazer com que esse mundo de fraternidade e de paz chegue mais rapidamente. Ou seja, cabe a nós agora fazer a nossa parte, mudarmos o nosso íntimo, o nosso interior, fazermos a reforma íntima que o Espiritismo tanto nos solicita, para que a gente transforme o mundo a partir de nós mesmos. Mas a gente está terminando agora o segundo bloco e vamos daqui a pouco voltar conversando ainda sobre o assunto, profecias. Só que no próximo bloco quem faz a pergunta é o telespectador.
Não fique aí, nos aguarde. Vamos agora ao quadro O Espírito e Vida Responde, com pergunta dos nossos telespectadores sobre as profecias. Quem responde é o nosso convidado de hoje, Paulo Goulart. Paulo, segundo as profecias, existe um determinado tempo para o mundo acabar? Não, o mundo não vai acabar. Deus não iria construir um planeta tão bonito, tão maravilhoso como o nosso, para destruí-lo assim de uma hora para outra. O que nós estamos passando é um período de transição. Nós estamos findando esse mundo de expiação e provas e na transição para um mundo de regeneração em direção aos mundos felizes. Então, nós estamos nesse momento, né, de transição, de caminhada, inclusive para um novo despertar de consciência da humanidade. Esse ano de 2012 é exatamente um ano, assim, um marco, né, que a humanidade vai começar essa maior transformação íntima que se espera, né, dessa humanidade. Eu gostaria de saber qual é a visão do Espiritismo segundo as mortes coletivas, tendo em vista que algumas profecias fazem essa correlação de mortes coletivas com o fim dos tempos. As profecias realmente muitas delas falam nessa questão de resgate coletivo, né? Então esses resgates coletivos, né, segundo nos ensina a doutrina espírita, são acontecimentos que reúnem, né, seres que têm uma provação semelhante a passar, em função de débitos anteriores que elas contraíram. Eu vou dar um exemplo que fica mais fácil da gente entender. Por exemplo, durante a guerra do Paraguai e o Brasil, teve um momento em que houve uma batalha naval, em que o navio paraguaio levantou a bandeira branca pedindo rendição e o navio brasileiro não teve pena e afundou o navio paraguaio. Então isso está narrado num dos livros de Chico Xavier. Aí o que aconteceu? Essas pessoas tiveram um resgate coletivo, posteriormente, né, naquele acidente que teve no Rio de Janeiro, no Batomuxi. Então ali estavam reunidos todas aquelas pessoas que um dia participaram dessa batalha com o Paraguai. Então o que está acontecendo, existe realmente essas pessoas que vão passar por essas provações coletivas, elas certamente que estarão resgatando débitos de vidas passadas em que também agiram, né, em conjunto, digamos assim. Então, existe essa correlação, sim. Eu queria saber se existe alguma relação no que fala o Espiritismo sobre o planeta Terra como um planeta de regeneração e se isso está associado aos sinais dos tempos, né, colocado pela Bíblia. Bom, eu acredito que sim. Os tempos são chegados, né, o final dos tempos, é exatamente esse momento de transformação da humanidade, esse momento de despertar espiritual da humanidade. Que a humanidade vai dar esse salto quântico. Nós vamos entrar numa era de uma humanidade mais feliz, de uma humanidade mais idealista, de uma humanidade mais verdadeira, entende? Porque esse é o tempo da revelação, é um tempo que o mundo espiritual está sendo revelado. Vocês viram, se não viram, procurem assistir o filme sobre o nosso lar. Essa cidade espiritual, né, tão maravilhosa, né? Então, nós chegamos nesse tempo de ter esses conhecimentos, né? A humanidade, ela recebe a instrução de acordo com o grau de evolução espiritual que ela adquire. Então, nós já estamos numa posição para receber todos esses conhecimentos, né? Para receber todas essas interpretações dos profetas, das profecias. Então chegou o fim dos tempos das dores. Nós vamos começar um tempo, estamos na transição, como dissemos, para um mundo feliz. Estamos saindo de expiação e provas, passando por regeneração e caminhando para os mundos felizes.
não estaremos no mundo da regeneração totalmente depurados, ainda teremos algumas provas para terminar esse processo de depuração e chegarmos aos mundos felizes. Então, nós acreditamos que é o fim de uma era e o começo de uma nova era de fraternidade, uma era de paz, uma era de união entre os povos, uma era em que as pessoas serão muito mais saudáveis e muito mais felizes. Agradecemos a presença de Paulo Goulart em nosso programa, por ter vindo nos esclarecer e nos deixar otimistas, não é? Muito obrigado, Paulo, pela sua presença, pela sua mensagem de fé. Eu que agradeço, Anila. Vamos agora ao nosso último quadro. Nosso programa dá dicas de livros que podem auxiliar você no aprofundamento do tema, principalmente o livro A Gênese, de Allan Kardec. Também o livro da doutora Marlene Nobre, Não Vai Ser em 2012, onde a doutora Marlene usa as entrevistas de Francisco Cândido Xavier. Transição Planetária, Psicografia, de Divaldo Franco.